todos, bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora vamos ver o tema da nossa aula. Aula 13, objeto de conhecimento, função logarítmica. Detalhamento, imagem e gráfico da função logarítmica. Então vamos à nossa aula. Para a gente poder entender a função logarítmica, a gente precisa primeiro entender o conceito de função inversa. Então vamos ver aqui a definição da função inversa? A função g de b em a é a inversa da função f de a em b. Então olha só, nós temos a função original, f de a em b, e a sua inversa vai ser a função g de b em a. Quando a gente tem g de f de x igual a x e f de g de y igual a y para todo x pertencente a A e y pertencente a B. Então, o que isso quer dizer? Que a função g de b em a é função inversa da função f de a em b, uma vez que a gente tem g de y igual a g de f de x igual a x para todo x pertence a A, e f de g de y igual a y para todo y pertencente a B. Então, parece um pouco confuso, né? Na verdade, está bem confuso quando a gente lê nesses termos. E o que é melhor para a gente entender? A gente fazer um exemplo prático. Vejam só, a gente tem aqui a função f de x igual a x elevado ao quadrado. A sua função inversa vai ser a função g de y igual a raiz quadrada de y. Por que que a função inversa da função x ao quadrado, f de x é igual a x elevado ao quadrado, correto? X elevado ao quadrado. Observem que aqui a gente tem uma função onde a gente tem um expoente, a gente tem uma potência. E qual a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, a função inversa de x, a gente também pode chamar ela de f a menos 1 de x, é quem? É a raiz quadrada de x. O que aconteceu aqui? O expoente passou a ser índice. Então, é a operação inversa. Na raiz quadrada, a gente geralmente não usa o 2 aqui. Só que eu vou deixar o 2 aparecendo justamente para a gente entender melhor por que que a raiz quadrada é a inversa da função x elevado ao quadrado. E o que a gente tem aqui quando a gente tem g de f de x? Aqui no lugar do f de x vai ser a nossa função. Quem é f de x? X ao quadrado, tá aqui, ó. Então, g de f de x é g de x ao quadrado. Mas quem é a g de x? É a raiz de y. Nesse caso aqui, o y é x ao quadrado. Então, a raiz de x ao quadrado é quem? Lembrem que aqui a gente tem o índice 2. Então, raiz quadrada elevada ao quadrado é o próprio x. E o mesmo vai acontecer aqui na sua inversa. Quando a gente tem f de g de x, no lugar do g de x, a gente vai colocar a função raiz quadrada de y. E quem é o f? O f, a gente eleva isso aqui ao quadrado. Então, vai ser a raiz de y ao quadrado, raiz quadrada de y ao quadrado, é igual ao próprio y, ok? Então, daí a gente tem a nossa função inversa. Aqui nós estamos mostrando que a função x ao quadrado tem a sua inversa, que vai ser a raiz quadrada de x, nesse caso aqui, de y, porque a sua inversa está sendo representada por g de y. A gente vai conseguir visualizar melhor agora
esses gráficos da função no GeoGebra e a gente vai entender por que que elas são inversas. Vamos ver agora o gráfico dessa função no GeoGebra. Então, temos aqui que inserir as duas funções que a gente trabalhou. Qual é a primeira função? A gente tem que f de x é igual a x elevado ao quadrado. Esse é o gráfico da função x elevado ao quadrado. E qual é a função inversa da função x elevado ao quadrado? A gente vai chamar de g de x é igual a raiz quadrada de x. Então, para a gente comparar as duas funções, a gente vai analisar aqui, ó, o primeiro quadrante, que é só dos valores positivos. Vejam que a função x elevado ao quadrado, que está em verde, a função que está em verde é a função x elevado ao quadrado. E a função que está em vermelho é a função raiz quadrada de x. Vejam que elas seguem em direções opostas, elas são funções inversas. Para a gente visualizar melhor, o que a gente vai fazer? Vou aproximar aqui para vocês e a gente vai inserir a reta x para vocês verem que realmente elas são inversas. Vamos inserir aqui a função h de x igual a x. Olha só o que aconteceu. A gente traçou uma reta azul aqui, onde a gente consegue ver perfeitamente que essa reta azul separa os dois gráficos a uma mesma distância. Olha só, essa distância aqui da reta verde para a reta vermelha, para a reta azul, é a mesma distância que da reta azul para a reta vermelha. Então, isso comprova que a função x elevado ao quadrado tem a sua inversa, que é a função raiz quadrada de x. Então, agora a gente vai ver o que é a função logarítmica, depois da gente ter visto o conceito de função inversa. Então, vejam aqui comigo. A definição da função logarítmica diz que a inversa da função exponencial de base A é a função que associa a cada número real positivo x o número real logaritmo de x na base A, chamado logaritmo de x na base A com A real positivo e A diferente de 1. Então, temos aqui, né, as definições do logaritmo, onde o A ele é positivo e diferente de 1. Mas para fazer o gráfico da função logarítmica, a gente precisa da nossa função exponencial. Por quê? Porque a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. E vejam que aqui nós estamos usando a base A, tanto na função exponencial quanto na função logarítmica. Então, temos que trabalhar na mesma base para fazer essa comparação. Agora, vejam aqui essa situação. Temos as funções a elevado a x, f de x igual a elevado a x, que é uma função exponencial, e temos a função g de x, logaritmo de x na base a, que é a inversa de f, ou seja, esta função logarítmica é a inversa dessa função exponencial. Vejam que a nossa incógnita é o x nas duas funções e a base é o a nas duas funções também. E como é que a gente faz para comprovar isso? Aquela teoria que a gente viu lá no início da aula. F de g de x vai ter que ser igual a g de f de x. Então, vamos comprovar, né?
f de x é a elevado a x. E quanto é f de g de x? No lugar do x, a gente vai colocar g de x, ok? Mas quem é o g de x? É o logaritmo de x na base a. Então, acompanhem aqui comigo, só para vocês entenderem esse raciocínio. F de x igual a elevado a x. F de g de x é igual a elevado a g de x. O que a gente fez aqui? A gente trocou o x pelo g de x, correto? Então, ficou dessa forma, f de g de x igual a elevado a g de x. Mas quem é o g de x? G de x é o logaritmo de x na base a. Então, a gente substitui g de x por logaritmo de x na base a. Tem uma propriedade do logaritmo que diz que o a elevado ao logaritmo de x na mesma base a, ele é igual ao próprio x. Então, aqui a gente já tem que f de g de x é simplesmente igual a x, depois de aplicar essas propriedades. E agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai ver g de f de x. Recapitulando aqui, g de x é o log de x na base a. G de f de x, o que a gente vai fazer? Onde tem o x, a gente vai substituir por f de x. Onde é que tem o x aqui na função g de x? Bem aqui, né? No logaritmando. Então, onde tem x, a gente vai substituir por f de x, que é aqui, ó. A gente já colocou direto. Quem é o f de x? F de x é a elevado a x. Então, ficou que g de f de x é o logaritmo de a elevado a x na base a. E agora, aqui também a gente consegue aplicar as propriedades do logaritmo. Nós temos aqui um expoente. Esse expoente ele vem para frente do logaritmo, olha só, o x vem para cá, vezes o logaritmo de a na base a. Vejam que nós temos o logaritmando na mesma base. E pela propriedade dos logaritmos, isso aqui é igual a 1. Então, x vezes logaritmo de a na base a é igual a x vezes 1, que é igual ao próprio x. Comprovando aqui que a função logarítmica é a inversa da função exponencial. E isso a gente também consegue observar graficamente. Vamos ver aqui no exemplo a função f de x igual a 10 elevado a x, é uma função exponencial, e a sua inversa, que é g de x igual a logaritmo de x na base 10. Novamente, a incógnita é x e a base é 10, por isso, uma vai ser a inversa da outra. Vamos ver o gráfico dessas duas funções no GeoGebra. Vamos tirar aqui essas duas funções que a gente fez antes. E agora vamos inserir f de x igual a 10 elevado a x. Está aqui o gráfico da nossa função. E a outra função, a sua inversa, vai ser g de x igual ao logaritmo de x na base 10. Pronto. Vou aproximar novamente aqui os dois gráficos. Observem o que a gente tem aqui novamente. Temos as duas funções em sentidos opostos. Agora a gente vai inserir
aqui a reta no meio delas para a gente verificar que realmente elas são inversas. Então, nós vamos colocar aqui a função h de x igual a x. Então, vamos ter h de x igual a x. Então, vejam que, novamente, a gente consegue perceber aí, ó, a função que está em cor de vinho é o 10 elevado a x, a função que está em verde é o logaritmo de x na base 10, ou simplesmente logaritmo de x, e aqui a reta x, ela mostra que as duas funções possuem a mesma distância, ó. A distância do ponto A para o ponto B é a mesma distância do ponto B para o ponto C, o que a gente consegue confirmar aí e observar que a função logarítmica é a inversa da função exponencial, correto? Certinho. Agora, a gente tem aqui alguns exemplos das funções logarítmicas, que a gente usa as funções logarítmicas geralmente com a base A maior do que 1. Por exemplo, a gente tem a função f de x igual ao logaritmo de x na base 2, é um tipo de função que a gente usa bastante nos nossos exercícios. Vamos ver um outro exemplo. Nós temos aqui a função g de x, que a gente acabou de ver o gráfico, logaritmo de x na base 10, ou simplesmente logaritmo de x. Quando a gente tem uma função logarítmica onde não está aparecendo a base ali, a gente convenciona que aquela base é igual a 10, ok? E a gente também não usa somente a base maior do que 1, né? Vamos ver um outro exemplo. Nós temos aí a função h de x igual a logaritmo de x na base 1 sobre 4. Essa base aí, ela é menor do que 1. Quando a gente divide 1 sobre 4, o resultado é 0,25. Então, é um valor aí que está entre 0 e 1. Mas aí a gente pode se perguntar, professora, para que a gente precisa saber o que é logaritmo, o que é função logarítmica? Às vezes a gente não entende mais o logaritmo, ele tem muitas aplicações e a gente vai mostrar um vídeo agora onde vocês vão entender um pouco melhor por que a gente usa logaritmos. Em todo o mundo antigo, as ideias matemáticas evoluíram mais rapidamente do que a forma de efetuar os cálculos que essas ideias exigiam. Fazer multiplicações e divisões com números grandes demandava tempo e, sobretudo, para calcular uma potência racional de um número racional, o tempo necessário era enorme. Muito antes da invenção dos logaritmos, os árabes aprenderam e desenvolveram diversas partes da matemática com base no que aprenderam com os gregos e com os hindus. E no século X, um matemático e astrônomo chamado Ibn Yunus encontrou uma fórmula de trigonometria que ficou famosa. Cosseno de x vezes cosseno de y igual a meio vezes cosseno de x mais y mais cosseno de x menos y. Essa fórmula chegou ao Ocidente e passou a ser muito utilizada nos séculos XV e XVI para substituir uma operação de multiplicação por uma adição. Naquela época, já havia tabelas bem construídas de senos e cossenos, então a fórmula acima passou a ser usada para fazer contas de multiplicação de forma mais rápida. As antigas tabelas de cossenos tinham, naturalmente, pouca precisão para as exigências do século XVII, e a invenção dos logaritmos veio substituir com enorme vantagem as fórmulas de Prost-Aférese. A teoria dos logaritmos proporcionou o desenvolvimento de uma metodologia para a construção de tabelas com grande precisão, que passaram a conter os logaritmos dos senos, cossenos e tangentes. A nova tecnologia foi imediatamente adotada e mesmo os cálculos mais complicados já tinham à disposição tabelas com até 14 números decimais. Então vejam só a importância, né, dos logaritmos. Eles vieram para ajudar
a realizar cálculos com números, com mais casas decimais. A trigonometria ela já ajudou bastante, mas aí os logaritmos vieram para melhorar ainda mais a precisão de alguns cálculos. Então vamos continuar vendo mais um exemplo de função logarítmica? Temos aqui a função f de x igual a logaritmo de x na base 2. Vamos ver o gráfico dessa função? Então, nós temos que a função f de x é igual ao logaritmo de x na base 2. Olha só, temos aqui essa função, logaritmo de x na base 2. E o que a gente tem nessa função? A base desse logaritmo é 2. Ela é uma base cujo valor dessa base é maior do que 1. Agora a gente vai ver uma função g de x onde a sua base vai ser menor do que 1. A base vai estar entre 0 e 1. E aí, como é que a gente faz esse logaritmo? Vamos colocar aqui a base 1 sobre 2. Só editar aqui que ficou na base 10. Não estou conseguindo editar. Deixa eu trocar aqui a função. Então, nós vamos ter h de x igual ao logaritmo de 1 sobre 2 de x. Vamos ver se agora vai. Não, não ficou. Então, aqui a gente tem, vamos deixar só a função logaritmo de x na base 2. O que a gente consegue observar desse gráfico? Vejam que é uma função que ela cresce devagar. Olha só. Vejam que para passar do 1 para o 2 até que ela passa mais rápido, mas do 2 para o 3 aqui, em relação ao eixo y, ela demora mais para crescer. E quando a gente olha aqui para a parte de baixo do gráfico, olha o que acontece. Parece que está encostando aqui, por exemplo, no 6. Mas se a gente aproximar, a gente vai conseguir ver o quê? Vejam aqui comigo. Quando a gente aproxima o gráfico,
olha só, a gente consegue perceber que o gráfico não está encostando no eixo y. Então, essa é uma outra característica da função exponencial. Vamos ver aí algumas características dessa função, tanto da exponencial quanto da logarítmica. O gráfico da função logarítmica passa sempre pelo ponto 1 e 0, ou seja, f de 1 é igual a 0, quando o x é 1, o y é igual a 0, ou o logaritmo de 1 na base A é igual a 0. A gente pode comprovar isso realizando a propriedade dos logaritmos. O gráfico também ele nunca toca o eixo y e nem ocupa pontos dos quadrantes 2 e 3. Somente números positivos possuem logaritmo real, pois a função x de a elevado a x assume somente valores positivos. E se o a maior que 1, se a base for maior que 1, como a gente viu agora no gráfico da função com a base 2, os números maiores do que 1 têm logaritmo positivo e os números compreendidos entre 0 e 1 têm logaritmo negativo. Então, se a base não for maior do que 1, se ela estiver ali entre 0 e 1, os números maiores do que 1 têm logaritmo negativo e os números compreendidos entre 0 e 1 têm logaritmo positivo. A gente vai já ver essa informação no gráfico. A função logarítmica ela é ilimitada, tanto superior quanto inferiormente. E no caso da base A ser maior do que 1, ela é ilimitada superiormente e pode se dar ao logaritmo de x na base A um valor tão grande quanto se queira, desde que a gente tenha um x suficientemente grande. Então, olha só aqui o gráfico de quando a gente tem a base maior do que 1. O que acontece? A função logarítmica ela é crescente. Vejam que ela cresce aqui nesse sentido, ó. Certo? E quando temos aqui o x1 menor do que x2, o logaritmo de x1 na base A vai ser menor que o logaritmo de x2 na base A também. E vejam que ela sempre toca esse ponto aqui, o ponto 1 e 0. A função logarítmica ela sempre corta o eixo x no ponto 1. E aqui, quando ela decresce, aqui para baixo, na verdade, quando completa aqui essa linha, essa curva, a gente vai ver que ela nunca vai encostar aqui no eixo y, por mais que ela se aproxime, por mais que menor seja esse valor aqui, de x, que está entre 0 e 1, o gráfico da função logarítmica, ela nunca vai encostar aqui no eixo y. Aqui nós temos a situação onde a base está entre 0 e 1, quando a função logarítmica ela é decrescente. Vejam que ela decresce aqui, ó, nesse sentido. E o que a gente tem aqui? Quando x1 é menor do que x2, o logaritmo de x1 na base A é maior do que o logaritmo de x2 na base A, porque a base agora está em um valor entre 0 e 1. E, novamente, a gente pode identificar aquelas características. Olha só, o gráfico da função sempre vai passar aqui pelo ponto 0 e 1, sempre vai tocar o eixo x no ponto 1. Ele não ocupa pontos dos quadrantes 2 e 3. Ó, nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, a função logarítmica, ela sempre passa só aqui, ó, no primeiro e no quarto quadrantes. E também a gente viu que ela é ilimitada, tanto superior quanto inferiormente. Tanto a função crescente quanto a função decrescente, nesse caso aqui a decrescente, ela continua decrescendo aqui para baixo. E, novamente, o que acontece aqui? Mesmo que o x se aproxime muito do zero, esse gráfico ele não toca o eixo y, tanto quando a função logarítmica é crescente ou decrescente.
Então, quando nós temos a função logarítmica log de x na base a com a maior do que 1, ela cresce muito lentamente, como a gente viu no gráfico. E aqui tem um exemplo, que se a gente tem o logaritmo de x na base 10 igual a 1000, então x vai ser 10 elevado a 1000. Então, assim, se a gente quiser que o logaritmo de x na base 10 seja maior do que 1000, a gente tem que tomar um x com pelo menos 1001 algarismos. E quando a gente tem na função logarítmica f de x igual a log de x na base a, o a maior que 0 e a diferente de 1, sendo ela crescente ou decrescente, o eixo das ordenadas é uma assíntota vertical do gráfico, isto é, à medida que x tende para 0, o valor da função cresce ou decresce ilimitadamente, que foi o que a gente observou nos gráficos, não é? Que quanto mais o x se aproxima de 0, mais o gráfico se aproxima do eixo y, mas ele nunca vai encostar no eixo y do gráfico. Por quê? Mesmo que o valor de x seja o menor possível, seja muito próximo de 0, ele nunca vai encostar no eixo y. E essa foi a nossa aula sobre função logarítmica.